Olá pessoal, hoje nós vamos dar a vocês 5 dicas que eu tenho certeza que irão melhorar a sua forma de se comunicar, a maneira de você vender a sua ideia, de você dialogar com alguém ou você estar conversando com alguém. Tenho certeza que você vai se tornar mais assertivo. Mas antes disso, para quem ficar até o final, eu tenho uma mensagem para dar para vocês que vai ser muito importante e uma coisa muito legal que a Leve preparou para você. Legal? Então vamos lá. Todas as vezes que nós trazemos algo a vocês, é importante que ele esteja fundamentado através de fatos e dados. E nesse caso, os dados que nós trazemos está relacionado à nossa maneira de falar. Pessoas normais falam em torno de 200 palavras por minuto. Pessoas que quando está ouvindo, esse número já dobra, vai para 400 palavras por minuto. E é por isso, e é por causa desses dados, que surgiu alguns fatos importantes. São duas expressões que nós utilizamos muito. Diz assim, para um bom ouvinte, meia palavra basta. Ou, se eu tenho uma boca e 2 ouvidos, significa que eu deveria de falar metade do que eu ouço. Por isso, esse fato é relevante e importante através desses dados de 200 palavras por minuto para fala e 400 para ouvir. Legal? Então vamos para a primeira dica. A primeira dica está relacionado ao tempo de conexão que você tem com a outra pessoa, com as outras pessoas. Esse tempo de conexão, um tempo atrás considerávamos 10 minutos e hoje ele está em torno de 5 minutos. E por que isso? Conforme nós vamos falando com as pessoas, elas têm uma tendência de se perder através dos problemas do dia a dia, através das suas palavras, através do contexto e começa a vagar. É um problema da pessoa? Obviamente que não. É um problema porque você não tem uma técnica que possa prender a pessoa nesse seu discurso. Tá certo? Então essa primeira dica é muito importante você saber que você tem 5 minutos para você engajar a pessoa no seu pensamento. A partir daí, se você não usar nada, a tendência é você perder essa conexão. Certo? Número 2. A dica número 2 está relacionado aos olhos das pessoas. Então, se você estiver falando com uma, ou com duas, ou com mais pessoas, o importante é você direcionar os olhos das pessoas para que você atraia ela para você. Então, quando eu olho para você diretamente, eu atraio você para aquilo que eu almejo, que é a comunicação, que é o meu bate-papo, que é aquilo que eu quero passar a você. Por isso a importância dos olhos sobre aquele aspecto que você tem, que é trazer a conversa. Então, quando você consegue trair os olhos, a sua atenção através dos olhos, você aumenta esse tempo de conexão com a pessoa. Legal? Então, olho no olho traz verdade, veracidade nas palavras, sem sombra de dúvida, mas aumenta o tempo de conexão. Terceira dica, também muito importante, que vai linkar as duas primeiras, ela faz parte desse processo e você tem que saber usá-las isso daí. A terceira dica está relacionada às palavras-chave ou palavras positivas. Então, todas as vezes que nós estamos conversando, nós temos que linkar uma sentença a outra através de palavras positivas, né? Por exemplo, esse processo está sendo muito adequado, confiável, esse processo ele é muito estável. Eu consigo visualizar. Olha, procure enxergar ou procure visualizar. Considere pensar positivamente dessa maneira. Procure analisar pensando fora da caixa. Procure pensar por esse outro ponto de vista. Veja que são palavras-chave positivas e importantes para que haja uma conexão naquilo que você está dizendo. Certo? Agora, existe o lado ruim disso, que é as palavras negativas, que você tem que fazer o máximo para excluí-las. Essas palavras negativas, ela pode ser, por exemplo, veja bem, exclua do seu dicionário. Não é uma boa palavra para você utilizar, principalmente quando você tem essa linha de conversa com pessoas ascendentes a você ou verticalizado. Então você tem que esquecer a palavra errado, isso não está certo, isso é injusto, isso é inaceitável, né? São palavras negativas que durante uma conversa o nosso cérebro ele tem uma tendência de que tudo vem depois dessa frase, nós não darmos muita importância.
né? E aí então você perde essa conexão. Mas tem uma palavra que é pior de todas essas, que é a palavra não. Você precisa treinar o seu speech para você tirar do seu vocabulário o não. Porque nós fomos condicionados desde a infância que o não é ruim. Não faça isso, não ponha a mão ali, já falei para você não sair daqui, já falei para você ficar aqui, já falei para você não ir para lá. Então não, não, não. Então esse não condiciona a gente sempre a um erro que nós estamos cometendo. E se você usa ou não dentro da sua forma de se expressar, obviamente tudo que vira depois pode ser negativo e aí você perde essa conexão com aquilo que você está tentando fazer, tá certo? Então você perde essa conexão, perde as palavras e isso não é legal no seu speech, na sua forma, na sua comunicação. Fechado? Vamos então para a quarta dica. A quarta dica é que chegou o momento de agora você escutar, porque você está numa conversa, ela é um monólogo, ela tem que ser, né, algo que possa voltar para você. E quando ela retorna, você não pode deixar de ser um bom ouvinte. Você precisa aprender a segurar a ansiedade de gerar perguntas, segurar a ansiedade de interromper a pessoa, de aprender a escutar a outra pessoa, para que você possa depois, na hora da sua fala, ela dar continuidade no seu pensamento. Porque muitas vezes você, através de não estar prestando atenção, de você questionar, parar, isso pode romper esse laço de conexão que você estava montando para que você tenha uma boa comunicação, tá certo? E essa condição, mas existe uma saída, eu tenho que dar para você uma alternativa. E essa alternativa, qual é? Então, gesticule a pessoa, levante o dedo, ou seja, indique a ela para que você precisa falar algo. Então ela vai processar ou ela vai finalizar aquele pedaço e dar a palavra para você. E isso não deixa de ser muito educado nessa fala, beleza? Principalmente quando você quer que a sua condição seja favorável a você. E a quinta e última dica: procure colocar afirmações positivas. As afirmações positivas, elas devem ser construídas de acordo com a comunicação ou speech que você está desenvolvendo. Isso é muito importante. Então você pode linkar sentenças entre uma e a outra, por exemplo, usando: pô, que bom que você está compreendendo o meu ponto de vista. Ou, muito bom essa forma de você entender aquilo que eu acabei de dizer. Você conecta e ela fica mais aberta a conversar, a entender o seu ponto de vista. Ou, em seu lugar, talvez ele não teria feito tão bem como você fez. Ou seja, eu coloco o não negativo sobre mim, mas sobre ela eu coloco o positivo. Eu também posso usar: pô, que legal que você está tendo esses tipos de ideias ou sugestão. Tá certo? Essas são sentenças ou afirmações positivas que vai gerar mais conexões. E para finalizar esse processo, você precisa então também usar questões poderosas ou perguntas poderosas que vão alavancar mais ainda o seu bate-papo. Como, por exemplo, como você compreende que falamos até aqui? Ou como é que você compreende essas 5 ideias e você possa colocar em prática? Ou quais são os obstáculos que você pode ter em não querer usar, por exemplo, as ideias boas que foram dadas para você agora? Ou o que você gostaria de discutir mais sobre esses aspectos que nós falamos até o momento? Ou em qual situação nós precisamos gastar mais um pouco de saliva, por exemplo? Veja, eu criei uma pergunta sobre um aspecto que ela tem que pensar sobre o assunto. Veja que eu fecho então esse ciclo dessas 5 ideias, dessas 5 dicas, para que você possa então dar continuidade sempre a uma venda de ideias que você tem, uma comunicação se tornando assim mais assertivo. Legal? Bom, vamos então para o recado especial que eu queria dar para vocês. No dia 15, 16 e 17 de dezembro, nós iremos fazer nosso primeiro webinário da Lever. Nós teremos assim bastante conteúdo. Essas 3 aulas vão ser aulas práticas, vocês vão poder interagir caso vocês queiram, porque elas serão totalmente online, ao vivo, e vão começar exatamente às 19h30. E, obviamente, totalmente gratuita, como nós estamos sempre fazendo. Beleza, pessoal? Espero vocês então lá nos próximos vídeos e nos dias 15, 16 e 17 de dezembro para o nosso primeiro webinário.